Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos para o nosso crédito de novas tecnologias aplicadas à odontologia, tecnologias estas baseadas na luz. E hoje nós estamos aqui para começar o nosso primeiro assunto, que adivinha o que é? Tecnologia. A tecnologia é tão antiga quanto o homem. E se a gente tomar como referencial teórico Shaw e Modena, eles nos definem de um modo bem generalista que a tecnologia é uma técnica, um artefato ou uma alternativa que são desenvolvidos pelo homem para facilitar a realização de um trabalho ou mesmo de uma criação. Facilmente, se a gente parar agora para pensar em exemplo, a gente vai encontrar vários exemplos ao longo da história do homem. Mas a gente vai começar com a história lá atrás. Porque a história, saibam vocês, ela é dividida baseada no desenvolvimento técnico de cada era. Então, por exemplo, a primeira e a mais longa fase da história é a pré-história. E o primeiro período dessa era foi qual? O Paleolítico. O Paleolítico, ou também chamado Idade da Pedra Lascada, ele vai desde o surgimento do ser humano até há 12 mil anos atrás. Um tempão, né, pessoal? Bom, esse período ele recebeu essa denominação visto que os instrumentos que estavam à disposição do homem naquele momento, que eram feitos por ele, eles eram de pedra que eram lascadas. E essas pedras eram lascadas para quê? Para adquirir corte, para ter a função, né, de um instrumento de caça. Muito bem. Dentro do Paleolítico, no Paleolítico superior, houve um grande progresso cultural representado pela confecção do quê? Confecção de arpões, né, e lâminas, com a utilização de uma pedra muito dura, denominada sílex. Além disso, ossos eram usados para se fazer agulha. E para que esses arpões? Na verdade, para caça, para a sobrevivência do homem. O próximo período é o período neolítico, ou chamado período da pedra polida, né? Ele refere-se a um período no qual as técnicas de polir as pedras propiciaram a produção do quê? De armas. Armas para quê? Para garantir a sobrevivência, para a defesa de seu próprio território. Além de armas, também instrumentos. Instrumentos eles eram produzidos com essas pedras polidas. Outro marco importante desse período foi a Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica, também conhecida como Revolução Agrícola. O que acontece? O homem começa a se dedicar ao campo. Para quê? Para diminuir movimentos migratórios, né? E ele poder defender o seu espaço de sobrevivência. Bom, muito bem. Nesse momento, o homem ele passou a reproduzir plantas, a domesticar animais e dos animais poder extrair carne, poder extrair leite e até mesmo a tração, a força de tração para a locomoção de coisas, né? Essa revolução, ela propiciou também um desenvolvimento social, né? Porque a sociedade começou a ser dividida entre a sociedade agrícola e a sociedade de pastoreio, né? E isso tudo fez com que as pessoas ficassem assentadas na terra. E isso propiciou o desenvolvimento das aldeias e futuramente das cidades. Também nesse período, né, logo após esse período da Revolução Neolítica, aparece os primeiros registros de linguagem escrita, e essa é uma das primeiras tecnologias que revolucionou todo o processo de desenvolvimento da humanidade. Esse registro, ele permitiu que as ideias fossem consolidadas, que as ideias fossem armazenadas, dando uma continuidade temporal às informações. Portanto, é considerado um grande marco tecnológico da humanidade,
porque esse uso da linguagem escrita favoreceu a comunicação entre as pessoas, os seres humanos, bem como a evolução intelectual dos homens. Nesse final aí do período neolítico, além da escrita, a gente também teve o desenvolvimento da metalurgia, e aí uma nova idade é denominada a idade dos metais. E esses metais, eles eram produzidos para quê? Para o desenvolvimento de armas, que foi muito intensificado para que aquelas terras onde aquelas pessoas, aqueles homens estavam assentados, pudessem ser asseguradas, né? O final do período neolítico com a metalurgia, ele vai aproximando o homem da indústria. E vários anos depois, a gente tem a Revolução Industrial, com todo o processo de industrialização das cidades, né? A indústria, ela passa a dominar o setor econômico e ela substitui atividades agrárias e atividades de artesanato por novas tecnologias, novos processos, e processos esses que visavam o quê? Visavam o lucro. O sistema de produção anterior, que tinha como instrumento o homem, ele passa a ser substituído por máquina. E isso é um marco tecnológico mais importante que a gente tem, que vem junto com a Revolução Industrial. E nesse cenário é que surge o termo tecnologia. Esse termo, ele é oriundo da Revolução Industrial, ali no final do século XVIII, e ele foi generalizado para todas as áreas do conhecimento. Isso significa dizer o quê? Ele começa na indústria, mas ele passa a ser generalizado para todas as áreas do conhecimento. Etimologicamente, a palavra tecnologia vem de tecno, que deriva de tecne, que significa o quê? Né? Significa o saber fazer. Então, tecne, que gera o técnico, é igual a saber fazer. E a logia vem de logos, que representa a razão. Então, tecnologia é a razão do saber fazer. No dicionário, qualquer dicionário que a gente procurar de língua portuguesa, a gente vai ter várias definições sobre tecnologia, que eu tomo as palavras de Aurélio Buarque de Holanda, que indica a palavra tecnologia como um conjunto de conhecimentos, mas especialmente de princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade. Então, veja, a tecnologia está totalmente interligada a princípios científicos. Assim, a gente pode dizer que a tecnologia, ela envolve tanto conhecimento técnico quanto conhecimento científico. E a aplicação desse conhecimento através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e instrumentos que são criados ou utilizados a partir desse conhecimento. Então, essa união entre conhecimento e técnica faz com que haja a transformação no uso de ferramentas, de processos, de instrumentos, né? E isso traz modificações para a humanidade. O desenvolvimento de produto, ele é quase considerado um sinônimo para a tecnologia, né? Porque ele é tido como um processo de transformação de ideias, de dados, de mercado e tecnologias já existentes ou novas, em novos conhecimentos para a produção de comércio. Então, a gente tem sempre o desenvolvimento do produto, ele acaba sendo pautado por todo um processo de transformação, quer de ideias, quer de dados do mercado que já existiam, ou mesmo novos, né, a partir da observação. E isso se converte em novos conhecimentos para a produção comercial. Na maioria das vezes, uma nova tecnologia, ela é combinação de uma tecnologia já conhecida no mesmo ramo ou em áreas diferentes, podendo estar incorporada em um produto ou em um processo de produção.
Então a gente precisa parar de vincular a ideia de tecnologia ligada a produto. A tecnologia ela está vinculada tanto a produto quanto a processos de produção. Aqui cabe uma ressalva, né? Que um novo produto ou um novo processo, ele pode incorporar ou não novas tecnologias, né? Às vezes você pode usar uma tecnologia antiga com um novo olhar ou uma nova aplicabilidade. Muito bem. O que a gente vê atualmente, né? Nos dias atuais, a gente vê como caracterização mudanças muito profundas e rápidas e constantes. E a inovação tecnológica vem sendo cada vez mais crescente e acelerada. Então a gente está passando por uma atualidade de mudanças rápidas, dinâmicas, onde a inovação tecnológica acompanha essa rapidez, né? E está toda hora em voga. As construções que são criadas pelo homem, a serviço do próprio homem, ela colocam hoje em dia à disposição diversos tipos de tecnologia. Uma dessas é que a gente está usando agora. A gente está usando tecnologia com fins educacionais. A gente pode usar também tecnologia com fins gerenciais ou mesmo assistenciais. Né? Do ponto de vista assistencial, vamos dar um exemplo bem propício para esse momento. Vocês devem ter visto no noticiário que a Itália ela começou a usar respirador e ela conseguiu usar um respirador para 2 pacientes. O que eles fizeram? Eles conectaram um conector de respirador em Y com 2 saídas, acoplaram 2 filtros, outros conectores que foram servir de respirador mecânico para 2 pacientes, uma vez que eles não tinham respiradores suficientes. Vejam, nada de novo foi feito, a não ser mudou-se o processo. O ventilador é o mesmo, o conector é o mesmo, o filtro é o mesmo. A única coisa é que você inverteu a posição do Y e aí ele possibilita a colocação de 2 filtros. Então, o que a gente pode perceber? Que todas essas criações criadas pelo homem e para o homem, elas têm o objetivo de contribuir para a resolução de problemas, né? Que a gente pensava que era insolúvel, né? Problemas estes antes considerados insolúveis e que agora eles têm resolutividade e, portanto, melhora as condições de vida de uma população. Então, assim, toda construção criada pelo homem, para o homem, né, que se apropria das diversas tecnologias, contribui para a resolução de problemas antes considerados insolúveis e que vão melhorar as condições de vida da população. A gente termina por aqui esse assunto e se preparem para os próximos assuntos, que a gente vai num crescendo para a gente atingir as tecnologias baseadas em luz. Eu agradeço a presença de vocês e a gente se vê no próximo assunto. Tchau, pessoal!